Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui quem fala é o professor Eliezer Carneiro de Oliveira. Eu irei abordar o assunto nesse vídeo que é referencial teórico. Ele corresponde ao texto 9 da disciplina Metodologia da Pesquisa do curso de Ciências Contábeis. Então na semana passada, eu havia falado para a turma que eu iria fazer uma apresentação através de vídeo sobre o texto novo, para que eu possa lhes ajudar no entendimento do conteúdo. Ao ler o conteúdo e ver o vídeo, vocês possam ter um melhor entendimento. Então aqui nós começamos. Vou compartilhar aqui a minha tela, o texto 9. O texto 9 foi enviado no grupo de WhatsApp, então quem não tem, eu recomendo que vá lá e baixe esse texto. A fonte desse texto, ele foi extraído do Manual de Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação de um curso de pós-graduação da Universidade Federal Santa Catarina, as autoras a Silva e Menezes. É um texto que eu uso bastante aqui para falar de metodologia, não só metodologia, como outras partes de trabalho acadêmico. Então vamos aqui no capítulo, a gente vai trabalhar com dois capítulos, precisamente dois, tem o 6, mas o 6 é pouco conteúdo. Então o capítulo 5, que é sobre revisão de literatura, e o capítulo 7 sobre os procedimentos para a gente fazer uma revisão de literatura. Então a gente vai ter fichamento, a gente vai ter lá alguma postura que a gente deve fazer no processo de leitura, elaboração de texto e a questão de citação. Então, agora, por que se fala tanto de revisão de literatura? O que é revisão de literatura? Por que ela está presente lá no projeto de pesquisa? De antemão, aqui, a primeira coisa que eu falo para vocês aqui, correlacionando com o projeto, é que a revisão de literatura é a parte mais importante. A revisão é o coração do projeto de pesquisa. A Silva e Menezes, as autoras, elas falam que é uma das partes mais importantes. Mas aqui, na minha percepção, eu não estou discordando dela, estou falando a minha percepção, é a parte mais importante, porque sem ela a gente pode não dar um caráter científico ao estudo e posso estar escrevendo coisas que não tem nada a ver com o que a comunidade acadêmica, a comunidade científica da qual pertenço estão falando. Então é importante estar em sintonia com a comunidade acadêmica. Então a revisão de literatura permite isso. Ela tem dois focos principais aqui. A revisão de literatura, esse processo de revisar. O primeiro é ir, quer dizer, a primeira ação é ir. No caso, se você desconhece. Então, se a gente desconhece sobre o assunto, então eu tenho que ter essa ação, que é ir onde o assunto está. E o segundo essa ação, ela está relacionada com relembrar. Por que relembrar? Então a gente já teve um contato já com o assunto, só que como a ciência ela é dinâmica e as coisas mudam, então é importante que a gente atualize. Vamos colocar aqui atualizar. O relembrar está relacionado com isso, a atualização. Então eu a primeira ação é isso, eu desconheço, quer dizer, se eu tenho só uma ideia do assunto, mas não tenho compreensão dele, então eu tenho que ir, tenho que buscar. E o segundo é relembrar se eu já conheço. Mas relembrar por quê? Porque a ciência é dinâmica. Então, se eu li alguma coisa há um ano e hoje eu quero falar sobre essa coisa, então eu tenho que ver o que a comunidade científica está falando desse assunto que eu conheci há um ano, a última vez que eu tive acesso, o que tem hoje, nesse momento do agora. Por isso que é atualizar.
Isso é importantíssimo. Portanto, então, aqui as autoras elas afirmam que a revisão de literatura é a parte mais importante do projeto de pesquisa. Para dar esse caráter, tá, eu tenho que falar daquilo que eu conheço, e para conhecer a gente tem que ver o que é atual. E a revisão de literatura ela tem vários nomes, eu não falei aqui, mas esse termo revisão de literatura ele comporta vários nomes. Eu vou escrever alguns aqui. Referencial teórico, marco teórico, estado da arte. Então são algumas, deixa eu ver aqui, revisão de literaturas, marco teórico. Esses são os principais aqui sinônimos. Referencial teórico, marco teórico, estado da arte, é tudo relacionado com a revisão de literatura, é a mesma coisa, que é a parte conceitual. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente aborda então na revisão de literatura? Tudo que esteja relacionado ao tema e ao problema de pesquisa. Então isso tem que estar bem claro. Hora nenhuma eu posso fugir disso. Então eu vou selecionar, daqui a pouco eu vou falar para você. Então vai selecionar informações que têm relação direta com o tema e com o problema. O tema ele é amplo e o problema da pesquisa é delimitado. Então tem que estar com essa tem que ter essa relação. E e o que ela vai trazer? Então, o que ela se compõe? Ela vai compor de um quadro teórico. E esse quadro teórico, eu vou escrever aqui com toda a propriedade. Esse quadro teórico é a parte conceitual do trabalho. É a parte conceitual. É o local onde nós iremos trabalhar com conceitos, porque cada seção do projeto tem sua finalidade. No referencial teórico, a finalidade é apresentar os conceitos. O que é aquilo que a gente está abordando, no caso, o tema. E aí, como é que a gente faz aqui? As autoras vão falar que é um processo, então é um processo de levantamento de obras publicadas, e depois a gente faz a análise do que já foi publicado sobre o tema e problema da pesquisa. Então, o que é essa análise? A gente vai verificar se os argumentos lá, os posicionamentos dos autores são concordantes, são discordantes, são complementares. E ao fazer isso, a gente vai aprofundando no tema, a gente vai conhecendo melhor esse tema, e aí a gente consegue demonstrar como o nosso tema de pesquisa e como projeto ele é perceptível na literatura. E para fazer a revisão de literatura, ela exige alguns procedimentos aqui básicos. Eu vou escrever para vocês. O primeiro procedimento, o primeiro procedimento é pesquisar. Então a gente vai pesquisar assuntos relacionados com o tema, esses são trabalhos relacionados com o tema que eu pretendo desenvolver. Então vou pesquisar, vou fazer o levantamento desses temas. Depois que eu pesquisei, eu vou selecionar aquilo que é pertinente à minha pesquisa. Então a gente pesquisa, no caso, eu faço uma pesquisa, a gente chama de pesquisa bibliográfica. Então, eu pesquiso uma gama de obras, tá? Seja em livros, seja em artigos científicos, seja documentos. A gente vai levantar essas informações, então a gente pesquisa. Depois a gente vai selecionar e já vem a filtragem. Depois que eu selecionei, eu vou para a terceira etapa, que é fazer a leitura. Então eu faço a leitura do que foi selecionado. Depois que eu fiz a leitura, aí eu venho com a fase da redigir, que é a redação. Então são essas três etapas. Primeiro eu pesquiso o que existe publicado. Depois que eu pesquisei, a gente vai para
Eu não falei onde é que eu pesquiso. Biblioteca física ou virtual. A gente vai ter portais aí na internet, tem sites, tem revistas, os periódicos, tanto é periódico físico como eletrônico. Então a gente tem arquivos, a gente tem banco de dados, a gente vai nos arquivos públicos, seja físico ou digital. Então são vários locais onde a gente vai levantar as informações. A gente seleciona as informações, a gente faz a leitura e depois a redação. Ao redigir, a gente deve seguir as normas da língua portuguesa e as normas da ABNT, por exemplo, os tipos de citação que vocês já estudaram. A revisão de literatura, de acordo com a aluna, ela tem alguns objetivos. Então aqui alguns objetivos. Determinação do estado da arte. Então o procurador vai procurar o que se existe publicado, que a literatura já publicou sobre o tema. Então o que ela publicou? Então eu vou saber esse estado da arte, como é que esse tema meu está de acordo com a literatura. Depois eu tenho a fase da revisão, outros objetivos, revisão teórica. Então como é que o meu problema ele se situa? Então eu tenho aqui o problema, como ele vai se situar dentro do contexto do qual eu preciso pesquisar, que eu vou pesquisar, correlacionando com o que a literatura fala. Então eu vou tentar caracterizar isso. Depois que eu fiz a parte correlacionando o problema com a literatura, aí vem a questão da revisão empírica. A revisão empírica, ela correlaciona com a situação prática. Empiria vem de experiência, e aí ela vai estar relacionada com a questão prática. E a gente vai responder a alguns questionamentos. A gente procura responder a alguns questionamentos. Primeiro, quais os procedimentos normalmente empregados no estudo desse problema? Quando eu falo procedimento, é algo que eu coloco em execução. Então, diante do problema, que procedimento? Por exemplo, como é que eu vou caracterizar esse problema, levantar informações sobre o problema? Eu poderia fazer uma pesquisa, entrevistar uma pessoa? Poderia fazer observação? Isso lá na situação prática. Então, está correlacionado com isso. Eu vou aplicar um questionário. Que fatores vêm afetando os resultados? Então, não sei se vocês lembram lá na aula passada, que eu estava falando da problemática, lá daquele exemplo da acidente na construção civil, acidente com queda na construção civil. Então, tá correlacionado com isso aqui. Que fatores vêm afetando os resultados? O que provoca isso? Então, a gente vai levantar informações. Que propostas são feitas para explicar ou controlar esses fatores? Também isso a gente levanta isso na situação prática. Há relatos de manutenção ou generalização de resultados obtidos? Do que eles dependem? Então, todas essas informações aqui, elas são contexto empírico, em grande parte dela. Revisão histórica. Histórica está correlacionada com como esse assunto ele é percebido ao longo da história. Tá? Aí a gente vai ter uma linha do tempo. A gente vai recuperar, no caso aqui, a evolução do conceito. Por exemplo, quando a gente fala aqui do CDC, falar do marketing. Eu falar do CDC, eu vou falar do marketing. Então, se eu pegar aqui o conceito de marketing, hoje na literatura, o marketing tem várias fases. Então, aí a gente tem, é dividido no contexto histórico, de acordo com a AMA, aí a gente tem a Associação Americana de Marketing. Então eu tenho o marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e 5.0, que agora, a partir do ano passado, então já teve uma nova atualização conceitual, que é uma nova maneira de tratar esse assunto. Então, nenhum referencial teórico
Se a gente for falar, por exemplo, de contabilidade, ok, então eu venho lá, começo com o conceito de contabilidade, eu faço uma evolução histórica. Quando é que surgiu a contabilidade? Se a gente pegar alguns livros aí, principalmente a introdução à contabilidade, vai falar que os primeiros registros de contábeis que se tem foi lá no Crescente Fértil, aí, pegando um linguajar da história. O Crescente Fértil é onde teve as primeiras civilizações, as civilizações hidráulicas, lá na antiguidade. A gente tem aqui a civilização egípcia, a Mesopotâmia, no corredor sírio-palestiniano, ali onde tem hoje atualmente o Líbano, Israel, Jordânia. Então são regiões que desenvolviam práticas agrícolas e que havia uma contabilização daquela produção. Então ali a gente tem a origem, um dos primeiros indícios do início da contabilidade. E depois a gente vai ver aqui por tempos modernos, a gente vai ver lá com o italiano a questão das partidas dobradas, aí você vê uma evolução. E se pegar para agora, para o século XX, XXI, você vê uma evolução do conceito de contabilidade. Então seria mais ou menos isso. Com a revisão da literatura, o que ela vai contribuir? Ela contribui para a gente obter informações. Então, obter informações sobre a situação atual do tema, o problema de pesquisa, conhecer a publicação já existente, e verificar as opiniões similares e diferentes a respeito do tema ou aspectos relacionados ao tema ou problema de pesquisa. Então eu tenho aqui vários assuntos que estão correlacionados com a revisão literatura, da qual ela pode contribuir para o nosso processo de pesquisa científica. Para que essa revisão ela tenha sucesso, primeira coisa que é elementar, que deve existir, é o tema. E aí aqui as autoras falam da escolha do tema. Vocês são lembrados que a gente abordou isso, os fatores internos e externos. Então a gente teve lá os fatores externos e fatores internos que interferem na escolha do tema. Então vai lá no Manual da FACE 2022 e pesquisa, porque a gente abordou isso, está lá no início da nossa abordagem. Então esses fatores, tanto externo como interno, vai interferir na escolha do tema, e a gente já abordou isso. Bom, elaboração do plano de trabalho, isso aqui a gente vai ver no capítulo 7, que é do fichamento, que aí vai ficar mais claro essas abordagens aqui. Então aqui eu já vou colocar lá na página 65, a gente vai abordar isso aqui mesmo nesse texto, tá? Esse aqui a gente vai abordar. A identificação aqui dos assuntos para a gente elaborar, quando a gente fala identificação, eu vou até escrever aqui, essa identificação é a pesquisa bibliográfica, que foi aquela etapa 1 que eu falei ainda há pouco aqui, eu vou até voltar, as etapas. Olha aqui, as etapas da revisão de literatura. Primeiro é pesquisar, então identificar seria isso, é pesquisar o que a gente vai ler. Definido o tema, eu já tenho certeza qual que é o meu tema. Então agora eu vou fazer identificação. Identificação é você fazer o levantamento bibliográfico. Está aqui, levantamento bibliográfico. Isso é importante. Então a gente levanta as informações e depois a gente vai selecionar aqui. E onde é que a gente levanta as informações?
A Silvia Menezes, ela apresentou como esse manual é do curso de pós-graduação em engenharia de produção, né, apresentou aqui vários periódicos, tá? Então eu tenho aqui vários locais onde a gente pode encontrar informação. No caso aqui de ciências contábeis, onde é que eu vou encontrar informação? Vou escrever aqui na frente. A Revista Brasileira de Contabilidade, o Conselho Federal de Contabilidade. Colocar aqui periódicos, tá? Periódicos específicos. A revista ela inclui aqui. A biblioteca digital de tese e dissertação. Vou até pegar aqui, vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Biblioteca. Olha só, vou digitar aqui, ó. Biblioteca digital de tese e dissertação. Já está aqui, ó. BDTD. Ó, abri o link. Vou clicar nele. Vai abrir a página principal. Então, B de dado, T de tatu, D de dado. Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertação. Então tá aqui, ó. Tem 130 instituições cadastradas. Isso aqui é 563 mil dissertações, 212 mil teses documentadas e outros documentos aqui, artigos científicos. Por exemplo, vou colocar aqui código, ó, do CDU, Código Tributário Nacional. Vou buscar. Nenhum registro. Então eu digitei alguma coisa. Eu digitei errado aqui. Código. Também não. Vamos para outro aqui, contabilidade tributária. Ó, coloquei aqui a palavra-chave contabilidade tributária, apareceu, deixa eu ver aqui. Esse trabalho, ele é uma dissertação, então eu tenho aqui, primeiro eu leio o tema, o título. Aqui tem a autoria, a data da dissertação e aqui embaixo, se eu desejar ter acesso ao texto na íntegra, é só clicar aqui. É uma dissertação. Esse de baixo aqui, a relevância da abordagem contábil na mensuração de carga tributária das empresas, é 2008, ela é uma tese é doutorado, dissertação é mestrado. Então, gente, olha, isso aqui é um local onde eu posso buscar informações, ok? Vamos voltar aqui para essa fonte de busca. Localização, então essa localização é onde se encontra as informações. Então a gente vai lá, pega essas informações, pega as obras e depois a compilação. Compilação é a seleção do que a gente vai utilizar. A gente vai fazer aqui o fichamento seria a forma de seleção das informações, é um procedimento que é utilizado, eu vou falar para vocês isso no próximo capítulo, tá? Então isso aqui não precisa de ler. E agora, sobre a redação, a gente vai também lá no capítulo 7, a gente vai abordar, mas aqui algumas recomendações importantes. Primeira, ao redigir um texto, ele deve ter início, meio e fim. Então isso aqui é claro, tá? O texto deve ter início, meio e fim. A gente deve fazer uma introdução explicando o objetivo da revisão literatura. Então eu faço isso lá, eu apresento essa informação para o leitor.
Outro aspecto, a revisão não é Ctrl V e Ctrl C e Ctrl V, tá? Não é fazer colar de citações. Não é. Porque se for só colar aqui, eu vou colar citações, ó, não faz sentido, tá? Então eu estou deixando uma obra que é principal, que está inteira lá, e estou fazendo recortando. Então não é isso, é fazer colar de citação. O que quer dizer isso? Eu vou sim usar citações, mas dentro desse processo existe o que? Não sei se vocês estão lembrados ainda há pouco que eu falei. Na revisão literatura eu tenho que demonstrar como o tema é percebido na comunidade científica. Ao mostrar, eu tenho que utilizar como é parte conceitual. Eu vou na comunidade científica, então eu vou recorrer a outros estudos. Esses outros estudos têm autoria, então eu sou obrigado a citar os autores. Mas aí, o que a gente vai fazer? Existem os 3 tipos de citação, que são citação direta, citação indireta e citação de citação. Para conceitos, eu tenho que fazer citação direta. Agora, as demais não. Aí as demais, a mais indicada é a citação indireta. Então eu leio 2 páginas e apresento essa ideia de que está em 2 páginas, apresento em 5 linhas. Essa é a parte mais indicada. E aí sim, quando eu apresento em 5 linhas, o que eu vou fazer? Eu vou estar cruzando os olhares dos autores, que é sobre o mesmo foco, tá? Então eu tenho aqui, eu tenho aqui um foco só, esse é meu tema, só que eu vou ter vários autores olhando para esse tema. Então eu vou ter vários autores olhando para o tema. Num trabalho TCC aqui na FASC, nós recomendamos no mínimo ter 20 autores. Então eu tenho aqui vários autores olhando para o mesmo tema. Ok, então eles estão olhando para o mesmo tema. O que quer dizer isso? Que não necessariamente esse olhar pode ser igual. E aí, num processo de leitura mais profunda, eu posso perceber as diferenças de olhares. E aí é que está a importância. Quando eu percebo a diferença de olhares, eu estou aprofundando no assunto, eu estou compreendendo, demonstrando que eu estou compreendendo o assunto e que já consigo ver algumas incoerências entre a comunidade científica. Aqui, eu consigo ver isso. E aí eu vou escrevendo lá no meu referencial. Normalmente a gente faz isso lá no final da sessão. Primeiro a gente vai apresentando os autores e no final, sim, a gente, como nós somos os mediadores, aí a gente fala, a gente apresenta, essa percepção desse autor com esse outro são diferentes nesse aspecto, então são complementares. Então a gente vai apresentando isso no final de cada sessão. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Então vamos para... Na citação eu já falei, então vamos para esse capítulo 7. No capítulo 7, a gente fala de leitura, fichamento, resumo, citação e referência. Referência a gente já estudou, citação a gente já estudou, resumo a gente não abordou o resumo. Então vamos cá. Vocês lembram que ainda há pouco eu falei da questão das etapas, né, da elaboração do referencial teórico. Primeira etapa, pesquisar. Segunda etapa, selecionar. Terceira etapa, ler. Então é isso que a gente vai abordar aqui e também o redigir. Então, a leitura. Saber ler e interpretar um texto é fundamental. Então, saber ler e interpretar texto é fundamental.
Severino vai passar alguns processos de análise que está correlacionado com a questão da leitura. São 3 fases: análise textual, então eu tenho aqui a análise textual, depois eu tenho a análise temática e a análise interpretativa. Então, 1, análise do texto; 2, análise textual; 3, análise interpretativa. Só que nessas 3 etapas, diante já, você pode deduzir que no mínimo eu tenho que fazer 3 leituras do texto que eu selecionei. No mínimo, vou repetir, no mínimo 3 leituras. Porque se não fizer isso, a gente corre o risco de não ter um entendimento do assunto e aí a gente apresentar um trabalho que seja de baixa qualidade. E que a gente pode ser questionado no primeiro momento. Não sei se vocês lembram da aula passada, nas características da ciência, que eu falei, a característica mais importante entre as 9 características, quem não leu, quem faltou, característica da ciência, a mais importante é a comunicável, que eu falei, eu dei exemplos, eu exemplifiquei exemplos, que foi defesa de TCC na FASP. Por que comunicável? Então, voltando aqui, se eu faço uma leitura, se eu leio, mas eu não seguir essas etapas aqui, eu posso ter um entendimento equivocado e posso escrever de forma equivocada. Eu posso. O que vai acontecer? Então, se eu escrevo de forma equivocada, quando eu estiver na fase comunicável é que a comunidade científica vai avaliar meu trabalho. Então, a comunidade científica avalia meu trabalho e aí ela vai falar que meu trabalho não está adequado, se eu fiz esse processo de forma equivocada. Ou então vai falar, vai louvar, né? Vai parabenizar porque meu trabalho está adequado. Então, esse comunicável é a validação da pesquisa científica. É quando os pares irão avaliar o seu trabalho. Por que os pares? Porque eles conhecem o assunto. Então, eles são competentes para avaliar, falar se o trabalho é pertinente ou não. E para isso, para que ele seja pertinente, eu tenho que seguir essas etapas aqui de leitura. Primeira etapa, que a gente chama de análise contextual. A análise textual, é para você conhecer o texto. Nada mais do que isso. É para conhecer o texto. E aí, para conhecer o texto, a gente vai trabalhar com o quê? Vocábulo. E a gente tem que usar o que? Dicionário. Então aqui eu vou trabalhar com os vocábulos, eu vou trabalhar com a questão do conceito, não propriamente o conceito, o conceito vem mais na temática. Mas aqui, a partir dessa leitura que eu faço, é uma leitura para a gente ter o conhecimento do texto, o primeiro conhecimento. E aí a gente tem uma visão global desse processo. O que eu vou utilizar aqui nessa análise contextual? Eu tenho que utilizar dicionários, o genérico e o específico. Dicionário genérico, eu posso pegar aí qualquer dicionário que você encontra do Aurélio, por exemplo. O específico é dentro da área, cada área tem seus dicionários, tá? Então, toda área de contábil, então eu pegar um dicionário lá de contábeis, vai ter lá o conceito específico a essa área. Então, eu tenho que ter, nessa primeira leitura, análise textual, eu tenho que ter de posse ao meu lado aqui, o dicionário genérico e específico, porque nessa leitura eu vou lá já tentando entender qual que é o significado de cada vocábulo ali que eu não entendo, que eu não tenho conhecimento, são palavras novas. Então eu vou pegando o significado, então eu vou conhecendo o texto.
fiz esse primeiro processo, aí eu vou para a análise temática. O próprio título aqui já fala qual que é o meu foco, o tema. No anterior, o foco é no texto, aqui já é no tema. E aí, nos primeiros aspectos, a gente tem que saber o que o autor quis nos dizer. E aí vem as perguntinhas, vou responder. Ao ler o texto, eu procuro encontrar resposta para essas perguntas que estão aqui. Seguintes perguntas. De que trata o texto? Olhe para o título. Não tem coisa melhor, tá? Título. Depois vai confrontar se o conteúdo condiz com o título. Qual que é o objetivo do autor? Isso na leitura a gente consegue identificar o objetivo do autor. Como o tema é problematizado? Então eu tenho aqui, ó, do que trata o texto. Depois eu tenho aqui o objetivo. Não sei se isso aqui vai ser similar, vai lembrar de você de alguma coisa que a gente está fazendo. Depois o problema, como o tema é problematizado, o que ele pretende resolver, que são as dificuldades. O que ele pretende resolver. Então tá aqui. Depois, qual a posição que o autor assume? No final ele vai assumir uma posição. Ele concorda, não, eu concordo com isso, eu discordo, concordo em parte. E aí a gente vai, a posição que o autor assume. Então eu tenho aqui as ideias que ele defende, o que ele quer demonstrar, qual o seu raciocínio, a sua argumentação e qual a solução ou conclusão que ele apresenta. Então essas informações, todas elas, eu buscando resposta para essas informações, todas elas estão correlacionadas com o tema. Por isso que é chamado de análise temática. A primeira leitura é para conhecer o texto, a segunda para a gente conhecer o tema. E a terceira, que é a parte mais que eu falo para os estudantes, que é aquela que encanta os olhos, que é a análise interpretativa. A partir da leitura da análise temática, a gente vai fazer uma avaliação das ideias dos autores. Então está aqui, deve-se fazer a avaliação crítica da ideia do autor, observando a coerência, validade da argumentação, se é original, se não é. E essa avaliação crítica, a gente consegue ter ela bem evidente quando a gente cruza os autores. Vou voltar aqui, naquele esquema que eu fiz. Aqui. Quando a gente tem o mesmo assunto, só que eu tenho vários autores. Então eu tenho vários autores aqui, ó. 1, 2, 3, vários autores. O que vai acontecer? Então é aqui que eu faço a avaliação. Eu vou verificar se as ideias desse autor ela é complementar com desse outro, se é discordante. Então eu vou cruzar essas informações. Gente, ao fazer isso, a gente demonstra, nós demonstramos que a gente teve um entendimento do assunto e que aqui nessa parte da interpretação a gente consegue correlacionar e chegar à conclusão. Então, essa é a fase da leitura. E agora, como é que a gente faz então os fichamentos? Fichamento está relacionado com ficha, tá? Isso era um procedimento que a gente usava bem antes aqui do computador. A gente usava mesmo, eram fichas, tá? Eu poderia pegar uma folha de caderno, dividir ela por duas e lá fazer um quadradinho, vou mostrar aqui para vocês. Ó, fazia aqui um retângulo e colocava as informações que eu queria. Então isso aqui é uma ficha. Aqui no cabeçalho eu tenho o assunto. Nessa segunda parte que eu tenho, ó, aqui primeiro eu tenho o cabeçalho, que é o assunto. Depois aqui eu tenho uma subdivisão, terceira subdivisão. E aqui no meio é onde tem a informação que a gente coletou lá daquelas obras que a gente selecionou para leitura.
Então a gente seleciona as informações e coloca em ficha. Depois essas fichas são numeradas, a gente arruma um campo para numerar. Por exemplo, eu ia colocar aqui, ó, coloco aqui ficha 1, depois eu venho com a ficha 2, ficha 3, vou colocando as fichas numeradas, porque depois de posse dessas informações que estão aqui, ó, aqui que é o principal, tá? São as informações que a gente selecionou. Depois dessas informações a gente vai para a fase de redação dos textos. Então tá aqui bacana. Agora, antes disso aqui, a gente chama de esqueleto, que é a estrutura, tá? Eu tenho que elaborar uma estrutura do meu referencial teórico. Essa estrutura, eu vou escrever aqui em cima, um linguajar aqui bem popular, esqueleto. É esqueleto. O que é esqueleto? Esse esqueleto é um sumário. Ó, vou até escrever aqui do lado. Ele é um sumário dos assuntos a serem incluídos no referencial. Isso é a primeira. Depois, como é que eu chego a esse sumário? Primeiro eu tenho que ter o tema. Então eu tenho um tema aqui já proposto, eu já sei qual que é o meu tema, então eu vou elaborar aqui um sumário. O que é o sumário? Os tópicos que eu vou abordar no referencial teórico. Porque se a gente elaborar esse sumário aqui, então já fica fácil de eu saber o que eu quero, o que eu vou selecionar. Então eu elaboro esse esquema, que é o sumário, tá? Tá aqui sumário. E esse sumário, ele tem uma ordem, tá? E tem uma hierarquia. Eu tenho uma hierarquia, e aí sim, depois que ele está elaborado, aí sim a gente vai encarnar, a gente vai colocar carne nesse esqueleto. O que é carne? É o conteúdo. Vou escrever do lado aqui. Conteúdo. O conteúdo é que a gente vai colocar aqui dentro dessa estrutura. Então eu tenho uma lista aqui de sumário, por exemplo, isso aqui tem, olha só o título principal: Evolução das teorias administrativas. Dentro ele tem várias teorias da administração. Uma do que eles vão abordar é QVT, qualidade de vida no trabalho. Venho com contexto histórico, então está aqui, aquela parte que eu falei ainda há pouco, contexto histórico. Depois eu venho com os conceitos de qualidade de vida no trabalho. Aqui, nesse exemplo que os autores apresentaram, tem modelos, ó, sobre QVT. Ó, modelos. Então aqui eu tenho uma ordem, aqui a visão geral das teorias. Então eu abordei aqui as teorias. Dentro dessas teorias tem uma que eu vou direcionar, vou dar ênfase maior. Aí está aqui a QVT, qualidade de vida no trabalho. Depois que eu dei enfoque nisso aqui, aí eu venho falar dela, a origem, a evolução conceitual, apresento os conceitos, depois os modelos. Então está aqui. No referencial teórico, nós incluímos também, aqui na FASF, nós incluímos aqui no final a segmentação. Opa. Segmentação e finalizando síntese do referencial. Então, depois de tudo isso aqui, ainda eu tenho nesse sumário meu aqui a segmentação e síntese do referencial. Segmentação, eu vou mostrar para o meu leitor em qual setor produtivo o meu assunto se enquadra, porque eu vou fazer uma pesquisa, um estudo de caso, tá? E está relacionado com estudo de caso, que é igual a empresa. Vou colocar assim para vocês entenderem melhor. Então tá aqui, ó, segmentação e estudo de caso está relacionado com a empresa. Qual segmento que ela pertence, tá? E no final, a síntese do referencial teórico. O que é a síntese? É o resumo, tá, gente? Cada sessão
eu vou apresentar o resumo do que foi tratado. É o resumo. Cada seção em um parágrafo. Então, essa síntese, por exemplo, o meu referencial tinha 6 seções. Seção secundária, tá? Vou até colocar aqui. Secundária. Então, tinha lá, porque a seção secundária. O que vai acontecer? Então, eu vou ter um resumo para cada seção secundária em um parágrafo. Se eu tenho 6 seções secundárias, então são 6 parágrafos. A minha síntese do referencial. Aqui eu fecho o meu referencial teórico, o esqueleto. É o segundo passo. A gente vai levantar as informações e coletar em fichas. Quem não quiser utilizar a ficha já direto no computador, pode ir colocando lá, digitando, tá? Desde que você tenha elabora um esquema para separar as informações. Então tá aqui são as citações. Depois eu vou redigir um texto a partir dessas citações que a gente selecionou. O terceiro passo é agrupar as fichas. Então eu acabei falando aqui. Depois que eu selecionei aqui essas fichas, então a gente selecionei as fichas, as informações que eu preciso, coloquei nas fichas. Agora eu vou colocar elas em ordem, de acordo com o assunto, que é o agrupar, tá? Agrupar as fichas. O quarto passo é a redação. E aí na redação eu tenho que observar algumas características que eu vou falar para vocês aqui. Primeiro, clareza. O texto deve ser escrito, então tem aqui, clareza. O texto deve ser escrito para ser compreendido. Então eu tenho que ir direto ao ponto, tá? Então tanto a clareza como a concisão, acho que é assim que se fala. O texto deve dizer o máximo, o menor número possível de palavras. Então, se eu tenho clareza, eu não vou colocar palavras ambíguas, tá? Ou palavras de sentidos incertos. Por exemplo, aqui, clareza, sentido incerto. Algum. Hoje. Atual. Alto. Baixo, bastante, melhor, pior. Só alguns exemplos, tá? Que eu estou falando aqui de termos. A gente vai falar, vou voltar mais nisso aqui, mas eu tenho que ter cuidado com as palavras que nós utilizamos. Em ciência eu tenho que ser bem objetivo e bem claro e certo nas informações. Quando eu falo alguma pessoa está descontente, eu não estou dando precisão na informação. Aqui é precisão. Esses termos aqui vai relacionar também com isso aqui, com a precisão. Então o que vai acontecer? O termo não está claro, também ele entra aqui. Hoje, se eu estou redigindo o texto, então o texto ele tem um momento da sua produção, que é o agora. Mas esse texto tem um momento da sua leitura. Por exemplo, alguém vai pegar esse meu texto e vai ler daqui a um ano. Aí se ele ler aquela informação hoje, não condiz. Então eu posso até colocar hoje, mas entre parênteses eu dou precisão, coloco a data. Tá ok? Correção. O outro, deixa eu tirar isso aqui. Correção. O texto deve ser escrito corretamente conforme as regras gramaticais. Correção. Normas da língua portuguesa. Encadeamento. Frase, parágrafo, capítulo deve estar encadeado de forma lógica e harmônica.
Então o seu texto ele tem que ter, a gente viu no início lá, foi falado, o texto deve ter, o Severino falou, início, meio e fim. Cada sessão no trabalho tem que estar correlacionada, encadear está relacionado com correntes, tá? Ou ligamentos, é mais ou menos isso, tá? As frases têm que estar conectadas, os parágrafos, não pode ter aqui um parágrafo, aí eu vou partir para o próximo parágrafo e não tem uma relação entre um e o outro, então isso tem que ter uma relação entre frases, parágrafos, capítulos, tem que estar de forma harmônica. Consistência, usar o verbo no mesmo tempo, tá? No mesmo tempo verbal e na forma ativa. E no nosso caso aqui a gente não usa a primeira pessoa, não usar primeira pessoa do discurso. Usar terceira forma na forma ativa. Então usa aqui a terceira pessoa na forma ativa. Primeira pessoa. Nós gostamos. Forma terceira pessoa. Na forma ativa é impessoal. Gosta-se. Tá vendo só como é que fica diferente? Então cuidado aqui com a questão do uso que é consistência em relação ao verbo. Vou partir para cá. Contundência. O tenso não deve fazer rodeio, deve ir direto ao ponto. Quando eu vou direto ao ponto, está relacionado com a concisão aqui, com a clareza, tá? Concisão. A precisão, que eu já havia falado aqui na clareza, são termos incertos, tá? Alguns hoje, atual, alto, bastante, melhor, pior. Qualquer termo que você não tenha precisão, você deve evitar. Por exemplo, aqui outro termo, a maioria. Não sei qual que é, então eu poderia colocar aqui a maioria, eu vou dar precisão. 23. Alto, vou dar precisão. 1,89 centímetros. Dei precisão à informação, tá? Bastante. 12. Dei precisão à informação. Então, cuidado aqui com os termos incertos. E aí a gente chama de precisão. Originalidade. O texto deve evitar o uso de frases feitas. Por exemplo, ainda bem que está acabando com certeza. As pessoas usam muito esse termo ainda. Frases feitas. Outra frase aqui feita. O mercado está bastante competitivo. Frase feita. Então evitem, tá? Sejam originais. Então evitem esses termos que são repetidos, tá? Que são termos aqui que está no linguajar do povo comum, tá? Quando eu falo povo comum, é que não está correlacionado com a linguagem técnica. A gente sim fala, é a linguagem coloquial, a gente pode falar ok, mas no texto científico eu tenho que falar a linguagem técnica da minha área. Correção política, eu tenho que ter cuidado, nem tudo eu posso falar. O que quer dizer isso? A gente evitar algumas expressões que a gente possa descaracterizar as leituras, tem um cunho assim, de separatista, discriminatório, desculpa, discriminar e separar, tá? Preconceituoso, então a gente tem que ter cuidado. Por isso que é correção política. O texto deve evitar o uso de expressões de conotação etnocêntrica ou preconceituosa. Fidelidade, o texto deve respeitar o objeto de estudo.
E aí, gente, eu tenho que ter cuidado com a ideia do autor que eu estou utilizando. As fontes empregadas e o leitor. Então tá aqui, respeitar o objeto de estudo, as fontes e o leitor. E fundamental, indicar as fontes, tá? Por isso é que nós temos uma seção no projeto de pesquisa que lá no final é chamada de referências. Nessa seção nós listamos todos os autores que nós utilizamos no nosso trabalho, todos eles, não posso deixar nenhum fora. Então, gente, recapitulando, ao redigir o texto, observe esses assuntos. Eu vou enviar também um outro texto correlacionando com alguns termos, o que eu devo fazer na redação do texto, tá? Eu vou enviar, será um outro texto complementar a este aqui. Especificamente esse quarto passo. Sobre o resumo ele tem que... No manual tem o resumo, então a gente aborda lá o resumo, mas a finalidade do resumo é para que o leitor possa conhecer o trabalho. Então, quando eu tenho um resumo, é para o leitor conhecer o trabalho. Por exemplo, no artigo científico aqui da FASF, o resumo ele tem que ter de 100 a 250 palavras. O que quer dizer isso? Que a gente apresenta o trabalho para o leitor contendo entre 100 a 250 palavras. Por que disso? Porque se o leitor ler o resumo e interessar, ele vai pegar o texto na íntegra para ler. Então essa é a finalidade do resumo, nesse caso aqui no trabalho acadêmico, para despertar o interesse do leitor para ler o texto na íntegra. Aí o resumo ele deve apresentar as informações no menor número de palavras. Opa, eu não grifei. Então, mínimo de palavras. No TCC que ele vai ser... Não é isso que eu quis colocar, vou apagar. No TCC ele vai variar de 100 a 250 palavras. 100, vou colocar aqui 100, 150 a 250 palavras. Então ele vai ser bem, a concisão vai ser palavras. Nesse sentido, no resumo, o que eu apresento no resumo no TCC? Vou colocar aqui na ordem. Do que trata, tema, objetivo delimitado, metodologia, resultados e conclusão. Nesta ordem, tá? Vou aumentar isso aqui. Não, tá certo. É do que trata, então trata de uma monografia, o tema sobre contabilidade tributária, com objetivo, o objetivo delimitado, avaliar o planejamento tributário de uma empresa, do segmento de construção civil, a fim de apresentar qual o regime mais indicado. Só melhorando, e aí eu vou falar, eu falei da empresa, vou falar do período, por exemplo, 2000, fazer o planejamento tributário no ano de 2020, 2023, para indicar qual que é o regime mais indicado para essa empresa. É o objetivo, metodologia. Então a gente vai apresentar os principais aspectos da metodologia, abordagem, quanto à abordagem do problema, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos. Esses três aspectos. Os resultados, eu apresento os principais resultados e a conclusão. Tudo isso entre 100 a 250 palavras. A clareza
do resumo. Então a gente já viu que a gente tem que ir direto e que as informações não devem ser ambíguas, as informações devem ser claras. No resumo a gente não coloca citação, a gente não coloca nenhuma citação e a gente vai direto com as informações. Eu tenho mais 3 minutos para terminar. E aqui eu vou parar, tá? Tinha um tipo de resumo, que é o informativo, o descritivo e o crítico. Eu só vou falar aqui no crítico, a gente não vai abordar, mas o crítico seria, a gente chama de resenha. O que é resenha? Só para a gente diferenciar, o resumo é informativo, a gente apresenta só as informações gerais sobre o que está sendo apresentado. No resumo crítico, além de a gente apresentar isso, no final a gente toma um posicionamento, por isso que a gente chama de resenha. A gente emite uma ideia de valor. Então está aqui, julgamento. Opa. Julgamento. É ideia de valor. No final eu tomo uma posição, eu não fico em cima do muro. Eu tomo uma posição. Eu concordo com o que foi abordado, eu concordo 100%, eu concordo em parte, eu discordo, mas eu apresento aqui um julgamento. Eu faço uma apreciação. Deixa eu só ver aqui. Aqui está falando da preferência ao uso da terceira pessoa no singular e na voz ativa. O que eu apresentei lá para você. Então a gente descreve, aborda, estuda. Isso está no resumo. Evitar o uso de parágrafo, tá? No resumo a gente não tem parágrafo, a gente tem... Poderia até dizer que é só um parágrafo, tá? Mas o resumo ele tem... a gente apresenta todas as informações em um texto só, como se fosse um único parágrafo. As frases são curtas, a gente não usa citação, as frases são curtas. Evitar essas informações aqui, o autor trata o texto do autor, evitar essas informações, e a gente também não usa figura, nem tabela, nem quadro, nem fórmulas, nada disso no resumo. E conforme foi dito, o resumo no máximo até 250 palavras, no caso de monografias e artigos, foi o que a gente já abordou. E aqui nós encerramos, então precisamente 1 hora. Então agradeço aqui a atenção de todos, qualquer dúvida pode me perguntar. Gratidão a todos e tenham bons estudos.